São 8h12, bom dia, bem-vindos ao Gangue da Manhã, boa viagem se for esse o caso, chegou a altura de abrirmos aqui a nossa rúbrica com o Hugo Bernardes. Bem-vindo, Hugo. Bom dia, Rui. Bom sempre dia, em forma, Olá, bom Hugo, dia. está sempre em forma, sempre acelerado, a um Tentando, ritmo de vida alucinante, portanto vais ter que sempre fazer exercício físico. Hoje vamos falar de como é que devemos encarar, ou seja, o ginásio na nossa vida, ou seja, se encaramos isto como um custo adicional ou um investimento para a vida. Exatamente, Rui. O que eu trago aqui hoje é uma questão de mudança de paradigma que eu acho que faz um bocado de falta. Já existe noutros países, nomeadamente os países mais nórdicos, não só no ginásio, mas na cultura em geral, que é uma cultura de prevenção em vez de ser uma cultura de reação. Portanto, normalmente as pessoas vão ao ginásio, falando aqui de estética, quando têm algum problema e o querem resolver. E falando da estética, que é uma das razões, a pessoa se já andar no ginásio, ou se sempre tiver tido uma vida saudável, não precisa de ir ao ginásio e resolver nenhum problema. Portanto, não chega a haver esse problema. Portanto, aqui existem 4 razões fundamentais para tomarmos o ginásio, ou os ginásios, como um investimento na nossa vida, em vez de ser como uma despesa. Porque existe ainda um bocadinho aquela forma de pensar que quando as finanças apertam, as primeiras coisas que saltam fora são as supérfluas. E o ginásio ainda está incluído nessas coisas supérfluas para a maioria dos portugueses. Até porque quem vai ao ginásio frequentemente, obviamente, deixa de ter aquele problema associado à estética, ou seja, Exatamente. aquilo que lhe aparece em janeiro, fevereiro, março, que é a altura antes do verão, suponho eu, obviamente, Exato, não é? exato. Até junho normalmente temos um crescendo de pessoas na maioria dos ginásios. Mas estamos aqui a falar de estética, mas existem outros valores em que podemos considerar os ginásios também como um investimento e em vez de ser um custo ou uma despesa. Efetivamente, em termos de poupança financeira, não é? Em termos de poupança de dinheiro, a pessoa, se andar no ginásio recorrentemente, se fizer ginásio 2 vezes por semana, por exemplo, ou se fizer os tais 10 minutinhos por dia que falámos no outro dia, semana, sim. exatamente, acaba por gastar menos dinheiro em medicamentos a longo prazo. Portanto, eu sou personal trainer há cerca de 15 anos, já acompanhei, arrisco-me a dizer, milhares de pessoas, e conheço vários casos de pessoas, nomeadamente com pessoas já acima dos 50 anos, que já tomam alguns medicamentos, já começaram a aparecer algumas doenças por causa de alguns excessos, de falta de exercício e de falta de bons hábitos de saúde durante a vida, e que depois começaram a fazer ginásio de forma regular e 2, 3 meses depois deixaram de tomar 90% dos medicamentos que tomavam. Claro que há sempre aquelas patologias que é impossível, quando aparecem, é impossível deixar de tomar esses medicamentos. Portanto, investindo no ginásio, acabamos sempre por poupar nos medicamentos das doenças que vão desaparecendo. O exemplo disso, por exemplo, são os antidepressivos. Hoje em dia, por causa da pandemia, há muita gente que Sim. socialmente ficou mais confinada, não é? E que ainda tem muito medo do Covid, com alguma razão ou com menos razão, isto depois depende da cabeça de cada um, não é? Em que as depressões depois aparecem muito por falta de contacto social. E o ginásio, essa é a outra razão pela qual os ginásios devem ser considerados um investimento, porque a saúde mental passa também pela saúde física. O nosso corpo é um só, não é? E para além de também no ginásio, muitas das vezes nos oferece essa parte social que não acontece no cotidiano, que é saber que vamos encontrar alguém com quem conversar, ou pelo menos o personal trainer, por exemplo. No caso de um treino acompanhado, eu associo também, recordo muito, associo também a fisioterapia. Cada vez que se está em contato com um fisioterapeuta, há ali uma terapia não só no problema a ser tratado, mas também uma terapia psicológica. Exatamente. Olha, falando da fisioterapia, também temos aqui um bom exemplo que, a título pessoal, aconteceu exatamente a mesma coisa comigo do que aquilo que eu venho falar aqui hoje sobre os ginásios. A fisioterapia, para mim, era para curar alguma coisa, quando se tem algum problema.
E eu, por causa de usar bastante o meu corpo, tenho várias lesões. E comecei a ter crises de dores de costas que me bloqueavam efetivamente por causa de hérnias, etc. E comecei a tratar. Quando tive o problema, fui tratar, não é? Até que, felizmente, tenho uma pessoa lá em casa que me vai dando conselhos, não é? E que me disse: porquê é que não fazes fisioterapia de prevenção? Se tu tens esse problema e as hérnias não vão desaparecer e não precisas, na realidade, de cirurgia ainda, porque não é suficientemente grave para isso, podes diminuir muito o sintoma de crise, em vez de ficares bloqueado 2, 3 vezes por ano, porque vai ser cada vez mais recorrente, fazes fisioterapia uma sessão de 15 em 15 dias, ou uma sessão por mês, e vais ver que melhoras. Eu comecei a fazer e deixei de ter crise. Pois. Portanto, o ginásio é exatamente a mesma coisa. Há coisas na nossa vida que devem ser consideradas um investimento e não um custo, já não falando de seguros de saúde, etc., não é? Porque a pessoa, se calhar, até poderá optar por um seguro de saúde, ou não usar tanto o seguro de saúde por causa de não ter tantas doenças, portanto não há agravamentos nos valores, etc., mas acaba por poder ter, se calhar, um seguro de saúde mais geral, não tão específico ou não tão caro, e investir mais na prevenção, não é? Mas quem fala de ginásios fala de rotina de saúde e de hábitos saudáveis. E não está também associado aí o custo, ou seja, não é preciso gastar mais para ter mais resultados, basta frequentar. O que é que... Exatamente, porque o que eu digo sempre relativamente aos resultados, isso é a tal conversa dos 10 minutos por dia, não é? A pessoa não precisa de gastar mais dinheiro para ter mais resultados. O que traz os grandes resultados é um bom acompanhamento e, efetivamente, a consistência. Portanto, se a pessoa tiver o hábito de ir ao ginásio consistentemente, vai ter resultados de certeza absoluta, porque é um hábito, não é? Se a pessoa for inconsistente, há de ter muito menos resultados, obviamente, independentemente do valor que gaste nos ginásios, porque hoje em dia há ginásios para toda a gente, para todos os valores, para todos os tipos de acompanhamento. Obviamente, quem tiver num ginásio que tem 100% de acompanhamento, do início ao fim, personalizado, os resultados serão melhores. E os benefícios também, e também com mais benefícios, o facto de estar sempre acompanhado por alguém que tem experiência na área, não é? Exatamente. Muito bem, Hugo, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa? Não, quero só deixar aqui uma finalização de um mote para as pessoas. Hajam na prevenção da vossa saúde, vão ao ginásio, tomem o ginásio como uma prioridade na vossa vida, porque a médio e longo prazo compensa em todos os aspectos. Obrigado, Hugo. Obrigada. E até para a semana. Hugo Bernardes do EFIT aqui na ONFM.